Pois é, automedicação é o assunto de hoje. Fica aqui com a gente. Eu sei que talvez você tenha aí só por precaução, né? Aquela bolsinha com analgésico, com anti-inflamatório. Será? Será que é o melhor caminho, melhor escolha? Bom, tudo que cura também pode matar, pois muitas vezes significa a diferença entre o remédio e o veneno. Olha, um simples analgésico, por exemplo, quando tomado em excesso e sem orientação médica ou farmacêutica, pode causar desde reações alérgicas até sérios problemas para o sistema digestivo. Não sei se já aconteceu alguma vez com você, né? Isso quando não ajuda a mascarar problemas mais graves, impedindo inclusive o diagnóstico. Bom, a automedicação é praticada por 77% dos brasileiros, pelo menos, uma vez por mês. E 25%, gente, usa todos os dias ou ao menos uma vez na semana. Olha que interessante, é o seu caso aí? Olha, esses dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia, realizada em 2019. A gente quer saber quais as consequências mais graves da automedicação. Será que essas consequências são irreversíveis? Bom, para abordar esse tema e responder algumas perguntas interessantes aqui, a gente vai conversar com o farmacêutico Antônio Wilson Souza. Mas você pode mandar também a sua participação aqui, a sua pergunta, a sua dúvida pelo nosso WhatsApp. O número é o seguinte, 12 98266 0004. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você também vai ser direcionado aqui para o nosso contato para fazer a pergunta direto também. Já salva aí na sua agenda, porque é o contato aqui do Vida e Saúde. Durante o programa, a gente fica com ele aberto aqui para conversar com você na medida do possível, tá bom? Antônio Wilson, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você. Antônio, é o seguinte, o que seria um caso de automedicamento? Porque tem gente que já está tão acostumado a tomar por conta própria o analgésico ou um anti-inflamatório, sentir uma dor aqui, uma dor ali, já corre lá na bolsinha de remédios, que nem considera mais isso automedicação, faz parte da vida. Isso é uma automedicação. Automedicação, nós podemos conceituar com o fato da pessoa escolher o próprio medicamento e administrar e tomar. Muitas vezes, é indicação de um parente, de um vizinho, isso é o conceito de automedicação, quando a pessoa não tem orientação de um profissional de saúde qualificado. Tá, então toda vez que eu tomo remédio sem ter tido uma receita, uma orientação direta de um profissional da saúde, isso já é automedicação, tem que ficar claro aí. Agora é o seguinte, a gente está nessa época de pandemia falando muito sobre o sistema imunológico, como fortalecer, como blindar o sistema imunológico. Qual é o problema da automedicação relacionada ao sistema imunológico? Nós podemos ter que entender que a pessoa precisa de uma orientação tanto para medicamentos quanto para suplementos alimentares, as vitaminas, os minerais que fortalecem o sistema imunológico. Sem a orientação do profissional, você não sabe quais são as vitaminas específicas, os medicamentos específicos e as suas respectivas dosagens para tomar, como irá tomar, a partir de que idade você pode tomar, qual é o grupo que tem que tomar numa dosagem menor. Só um profissional da saúde qualificado, por dentro, atualizado, vai saber responder essas perguntas. Ela não pode escolher uma vitamina e sair tomando quantas vezes ela desejar. Ela vai colher malefícios e não benefícios. No sistema imunológico, ela vai ter um resultado. Se ela tomar o dobro, o triplo de uma vitamina, vai ter mesmo melhor o sistema imunológico. Agora, se ela escolher o medicamento errado, há uma grande chance de diminuir a atividade do sistema imunológico e o corpo dela ficar mais fraco durante essa pandemia. Olha aí, então não adianta fazer tudo certinho, mas aí tá errando nessa questão que você pode estar dando um tiro no pé. Vem cá, presta atenção, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos de se automedicar. Como é que o organismo, ele sente ou ele recebe essa automedicação? Queria falar primeiro problema, né, Antônio, que seria a intoxicação, uma possível intoxicação.
Sim, intoxicação, segundo os dados do Conselho Federal de Farmácia, de 2012 a 2017, aproximadamente 300 mil pessoas se intoxicaram com medicamento. E dessas 300 mil, 20% aproximadamente chegou a óbito. Então, o risco de intoxicação é muito alto. Como dizia Sócrates, essa frase que você disse no início, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem. Então, cada medicamento exige sua dosagem específica, a sua quantidade de vezes que vai tomar no dia. E uma pessoa só com conhecimento da internet, ela não tem a capacidade de saber qual é o melhor tratamento para ela. Ela precisa da orientação de um profissional. Tá, agora você tocou num ponto interessante. Existe problema em a gente, de repente, repetir por conta um tratamento que já foi feito com o médico? Se a gente estiver sentindo, por exemplo, os mesmos sintomas, eu já tomei determinado medicamento quando eu estava sentindo isso e foi bom. Aí eu vou e tomo por conta. Há um grande problema. Eu vivo isso na prática dia a dia. Algumas vezes a mãe vai no médico e o médico fica um pouco grave, passa um medicamento à base de corticoide. Aí o que acontece? Sobra alguma parte do medicamento e não é legal ter em casa. Aí a próxima vez que a criança tosse, ela já quer utilizar aquele medicamento que tem em casa. Só que o uso indiscriminado e irracional de corticoide pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, tanto físico e cognitivo. Então, não é legal repetir o último tratamento, o mesmo tratamento. Novamente, eu bato na tecla, orientação de um profissional qualificado. Legal, legal. Tem mais perguntas chegando por aqui, doutor Antônio. Eu quero só falar um pouquinho sobre o problema da interação medicamentosa. Se, de repente, eu misturo um medicamento a um outro, estou com 2 sintomas lá, dor de cabeça e tosse, e aí eu faço a minha própria alquimia, né? Tomo os 2 para resolver os 2 sintomas. Qual é o problema? Há um grande problema. Interação medicamentosa não é muito fácil, nem para quem já está formado com pós-graduação, porque a gente precisa saber a reação, o mecanismo certinho do medicamento A e do medicamento B. E como ele vai agir no corpo. Não são quaisquer medicamento que você utiliza que pode se misturar. Então, só um profissional vai saber espaçar a dosagem, toma esse primeiro e depois que melhorar, trata a segunda patologia. Existe N opções para a gente, que um profissional pode lidar, entendeu? Mas ele vai saber qual é o melhor caminho. Tá. E aí tem que ser, gente, profissional da saúde mesmo. Não adianta você pegar a receita com o vizinho, a receita com a tia, a receita com a mãe. É o profissional da saúde analisando o quadro geral e também os sintomas específicos ali. Tem uma outra coisa aqui, doutor Antônio, que entra aqui, que a possibilidade da resistência a micro-organismos por conta da automedicação. Estou pensando aqui naquele antibiótico que a mãe dá, tentando socorrer, tentando atingir ou brigar com a doença antes do médico. Sim, para mim, na minha opinião, é um dos problemas maiores para o Brasil em relação à automedicação. Por quê? A mãe vai no médico, compra o medicamento, acaba sobrando. Antibiótico não se pode ter em casa. Por quê? Porque há uma chance muito grande dessa bactéria ficar resistente. Mesmo se você tomar na dosagem correta, pelo tempo correto e com orientação, já é chance de ter esse risco, esse aumento da resistência bacteriana, essa bactéria fica muito forte, patogênica e causar doença na pessoa. Quanto mais tomar por conta própria, sobrou meia cartela aqui em casa, o vizinho oferece, você vai lá e aceita. Ou o tratamento do seu marido que sobrou um antibiótico, foi bom para a garganta dele, vai ser bom para o meu. A maioria dos problemas não são tratados com antibiótico. Hoje há uma restrição que a pessoa não consegue comprar por conta própria, mas aí a pessoa sempre acaba dando um jeitinho de conseguir. Mas antibiótico é uma classe de medicamento muito perigosa, inclusive para a saúde pública. Tá. Seguinte, eu queria saber se, de repente,
fazer o uso do medicamento, da droga receitada, mas também usar o remédio caseiro, o xarope ou o remédio caseiro, pode também gerar uma interação medicamentosa, anulando o efeito do remédio ou potencializando demais. Pode ser uma pergunta. Vou dar um exemplo. A pessoa está com tosse, está com tosse produtiva, produzindo catarro, vai no médico, o médico passa um expectorante. Aí a vozinha dá um conselho para tomar um chá de guaco. Aí ela mistura o expectorante com o chá de guaco. Isso pode aumentar a tosse em nível tão violento que a pessoa pode ter dificuldade para respirar, pode ser uma crise de tosse ininterrupta e pode gerar até uma inflamação na garganta devido à quantidade de tosse. Olha aí, um ótimo exemplo de como essa interação pode ser negativa, né? E é bom, então, o Antônio está falando de uma coisa interessante aqui, se você vai ao médico, mencione, olha, eu tenho um xarope, tô tratando com própolis, aqui tem bastante interação chegando falando sobre esses tratamentos naturais, esses recursos naturais, que são maravilhosos, a gente indica, mas cuidado com essa interação, porque remédio natural tem potencial também. Quero saber, doutor, Antônio, sobre a possibilidade aqui de causar dependência, porque analgésicos, por exemplo, que parecem ser tão assim, fugiu a palavra aqui, tão levinho, tão bondoso, né? Mas eles podem gerar dependência. Gente, quando nós falamos em dependência, não é só a dependência química, física, existe a dependência psicológica. Algumas vezes o medicamento é um medicamento seguro. Inclusive, você nem precisa chegar lá no balcão da farmácia, ele já está logo na entrada. São os medicamentos mais seguros, que estão na frente do balcão. Eu quero que vocês entendam que algumas pessoas podem ter dependência psicológica. Ela tem que ter aquele medicamento, ela tem que tomar, senão ela não vai se sentir bem. Então, além dos medicamentos causarem a dependência química, principalmente os produtos controlados, há um risco também de gerar dependência psicológica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao se automedicar. A gente não pode fazer isso, tem que procurar um profissional. Tá. Antônio, fala para mim um pouquinho sobre o problema também de causar outro estrago no organismo, que pode ser, por exemplo, úlceras e gastrites provocadas pela automedicação. Perfeito. Há medicamentos que não têm grande potencial para causar dano no estômago, mas só o fato de você tomar ele na hora errada ou não se alimentar acaba gerando esse desconforto no estômago, no esôfago. Quando você vai no profissional, ele vai prescrever certinho o horário, ele vai te orientar se é antes ou após a refeição, se esse medicamento precisa ser tomado com outro que irá proteger seu estômago, mas só uma pessoa que estudou, tem a base da farmacologia, toda uma ciência por volta dos medicamentos, para saber responder essas perguntas. Interessante, olha, então você pode correr o risco aqui. Agora, tem um risco aqui também que muita gente não calcula, às vezes por desconhecer, mas tem o risco de, por exemplo, gerar reações alérgicas, inclusive fatais, porque dependendo do grau da reação, ela pode fechar aqui o canal da respiração, né, Antônio? Sim, esse grau mais alto é chamado de choque anafilático. Quando a reação ela é tão exacerbada, ela é tão grande, que pode atrapalhar a respiração, pode derrubar a pressão arterial da pessoa. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma orientação. Se nós não buscarmos profissional, a gente corre grandes riscos de ter um efeito, uma reação alérgica. Mesmo um produto cosmético tem potencial para causar uma reação alérgica. Imagina um medicamento que é muito mais invasivo, que espalha por todo o corpo. Talvez não haja tempo para procurar ajuda. Então, busque ajuda antes do pior acontecer. Tá, é bem sério isso, olha. Agora é o seguinte, a gente quer reforçar agora, quando é que você precisa buscar auxílio médico? Eu sei que muitas são as
sugestões hoje em dia, mas se você tem algum desses sintomas, é interessante buscar o auxílio de um médico antes de se automedicar. Vamos ver. Olha aí. No caso do resfriado, inclusive por conta da Covid agora, né? Bem interessante buscar a orientação médica. Dores de cabeça, dor na barriga, dor de garganta, dor no corpo, que são, na verdade, sintomas muito comuns, né, Antônio? De toda a família. Sim. Eu gostaria de parabenizar a professão, porque realmente ele pôs problemas mais comuns. Eles estão por dentro. Essas são as buscas maiores dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria. Agora, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de avisar a população que, no Brasil, 5 profissionais podem prescrever. O médico, o veterinário, só para uso veterinário, o farmacêutico e o enfermeiro em algumas situações especiais, agora, com maior liberdade, o dentista e o médico. Então, quando você procura ajuda por um problema menor, um problema que corre o risco de você se automedicar, liga no postinho de saúde, pede para falar com o enfermeiro, liga numa farmácia, pede para falar com o farmacêutico, vai lá, pega a fila, mas consulta com o médico. Se você tiver um suporte de um profissional de saúde, a chance de você se automedicar vai ser baixa e você tem uma grande chance de ter um tratamento efetivo e que baixe as possibilidades de ter um bom efeito colateral. Com certeza. Você procura o médico ou procura essa ajuda para descartar problemas maiores, mas é preciso procurar para descartar esses problemas. Chegaram 2 interações aqui, Antônio, que eu quero trazer para você. O Marcos está dizendo o seguinte: eu tomo remédio para dor de cabeça sem prescrição médica, dipirona, paracetamol e outros, ele lista aqui. Qual é o risco de tomar esses medicamentos sem a orientação médica? Bom, se o Marcos disse que toma, é porque ele está tomando. Então, ou seja, um problema crônico. Ter dor de cabeça de vez em quando acontece com quase todas as pessoas. Ter uma dor de cabeça crônica, essa não é comum. Essa exige diagnóstico, essa exige um exame mais apurado e você só consegue esses resultados se você ir atrás de uma ajuda médica. Lógico que você pode pedir indicação de um farmacêutico, de um enfermeiro, para tratar aquela dor de cabeça hoje. Mas se está tendo, sempre tem que procurar um médico. Boa! A gente precisa procurar a causa, Marcos, para saber por que você anda tendo essas dores de cabeça aí. Tem mais uma interação interessante que a gente quer trazer, é anônima e diz o seguinte: meu marido diz que toda criança precisa tomar remédio para verme. Uma vez no ano ele dá para os filhos. Quais as consequências para as crianças? E eu até, assim, não discordo totalmente dessa história aqui, mas precisa ter o amparo do médico, né, Antônio? Ou a indicação do melhor vermífugo. Sim. Sim, a gente precisa entender que existem grupos de riscos. Pessoas que, numa certa idade, correm o risco de, mesmo que o medicamento esteja na dosagem certa, sofrer algum efeito colateral, alguma reação adversa. Por exemplo, crianças, pessoas acima de 60 anos, elas são um grupo especial e podem passar mal com medicamentos facilmente. Gestantes, lactantes, que são mulheres que estão amamentando, representam o risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, quando a gente se fala nesse grupo, muita importância, muita cautela ao lidar com o medicamento. No caso do vermífugo, o ideal, o perfeito seria ir no médico, fazer um exame, o exame estiver positivo, aí sim você tomar o vermífugo, porque quanto maior for a potência do vermífugo, maior é a chance dele causar um efeito colateral, principalmente para as crianças. E a dosagem precisa estar de acordo com o peso, com a idade, com a altura, só um profissional vai saber seguir essa linha, essa dosagem correta.
Pois é, com certeza você tem boas intenções, mas é preciso ter as precauções também para você fazer direitinho esse cuidado aí com as crianças. Antônio, obrigada aqui por esclarecer tantas dúvidas e por nos ajudar a reforçar aqui da importância do cuidado do médico e do especialista de saúde na hora de escolher o medicamento. Obrigada. Obrigado a você. Bom, é o seguinte, eu sei que você gosta de ganhar presente, não gosta não? Eu gosto também e é por isso que eu quero oferecer para você agora um presente muito especial. Ele é simples, mas ele é completo e você pode ganhar o seu ainda. Eu acho que dentro desse mês você consegue ganhar uma aqui, sabia? Eu tô falando aqui, gente, da revista Fique Leve. Essa revista de conteúdo saudável, saúde física, saúde mental. A gente vai falar aqui sobre transtornos difíceis de serem tratados. Vamos falar de situações da vida difíceis também, como luto, como lidar com vícios, como lidar com problemas com compulsão, por exemplo, compulsão alimentar, compras, sofrimentos espirituais. E aqui também você encontra artigos e conversas de especialistas sobre prevenção. Por exemplo, como lidar com a depressão, um assunto difícil, talvez você em casa sofra com alguém da sua família tendo esse transtorno. Tem solução e a Fique Leve quer te mostrar esse caminho melhor. Ela é baseada em princípios bíblicos e ela é feita também baseada em estudos científicos, você pode confiar. Então, olha, para ganhar a sua, porque é presente, como eu falei, é só mandar um WhatsApp aqui pra gente no número 12, anota aí, ó. Esse é o nosso WhatsApp para pedir a Fique Leve. 12, pegou a caneta? Vou falar. 12 98244, pronto? 4449. Agora eu vou repetir de novo. 12 98244 4449. Se quiser ligar, o número é 0 operadora 12 21 27 31 21. E tá vendo esse códigozinho aqui? Pois é, aponta a câmera do celular para ele, é o QR Code, e você vai ser também direcionado ao site para fazer o pedido da sua Fique Leve. E aproveite, que Deus abençoe, viu? É o seguinte, ó, no próximo bloco tem claramente por aqui falando um pouquinho sobre como a gente pode aprender com as experiências boas e ruins que a gente já teve na vida. E a receita de hoje está por conta dessa salada de macarrão e abobrinha com hortelã. Ótima pedida, quem sabe, aí para o seu final da tarde ou quem sabe amanhã para o almoço. Fica aqui com a gente que eu já te ensino.